Na live de revisão foram corrigidas as páginas 25, 26 e 27, né, que eram os exercícios mais gramaticais, eles relacionados aos modal verbs. Houve uma explicação, né, sobre os usos, né, de cada um deles. Né, mais do que a tradução, teve para você ter a noção do significado, né, do sentido, né, por que você, quando você deve usar um modal verb ao invés de outro, né? Que vai depender o que? Da sua intenção. Se você quer dar um conselho para alguém, você vai usar o should, né? Que a pessoa deveria fazer. Se você tem autoridade para dar uma ordem que a pessoa deve obedecer, aí você usa o must, né? E assim foram explicados todos os outros modal verbs. Nesses exercícios da página 33 a 34, 32, digo, a 34, os exercícios, né, têm como foco o modal verbs, mas daí o mais importante é a interpretação de texto, né, que aí a gente vai ver os modal verbs contextualizados. O primeiro da página, que é um texto, né, que é um quadrinho, né, que é uma tirinha que veio do Enem, que foi usado no Enem, do Garfield. O modal verb, ele vai aparecer lá no finalzinho, no último quadrinho. You have to be more specific. Você tem que ser mais específico. E sobre que o John tem que ser específico, né? Lá no primeiro começa assim: Remember my old girlfriend Jodel? Você lembra da minha namorada antiga, Jodel? You know, the cycle. Sabe? A maluca. Aí o Garfield diz: You have to be more specific. Ou seja, você tem que ser mais específico. Então, o efeito, né, do humor, né, que se tem daí, por que nesse diálogo? Porque Garfield conhece as ex-namoradas de John e considera mais de uma como maluca. Porque o John só falou, you know, the cycle. Mas o Garfield, qual? You have to be more specific. Você tem que ser mais específico. Então, o modal verb aí é o have to, que nesse caso é como se, tipo, não é uma regra, mas é uma obrigação no sentido de poder esclarecer. O exercício 2 também traz, né, uma tirinha que foi usada no Enem. E aí o personagem principal é o Calvin, né? E na tirinha ele tá conversando com o pai, que ele fala que, que ele chegou à conclusão que nada do que ele faz de ruim é culpa dele. I've concluded that nothing bad I do is my fault. Aí o pai, Aí o Calvin continua, right, be young, impressionable. Sendo jovem, impressionável, I am the helpless victim of countless bad influences. Eu sou uma vítima de más influências incontáveis. Né? E aí ele começa, aí no quadrinho 3 ele fala que I take no responsibility for my behavior. Eu não tenho responsabilidade sobre o meu comportamento. E no final, como que termina a conversa com o pai dele? Ele tá lá, né, retirando a neve. E o modal verb que é usado aqui é o supposed to. Supposed to, lembra, ele tem o sentido de should, também o que deveria. Então, o efeito, né? Então, o discurso do Calvin, que ele começa falando que ele não tem, que nada de ruim que ele faz é culpa dele, e aí ele quer se redimir, né? Ele quer dizer, então não posso ser penalizado por nada disso. Mas no final, o pai dele fala que ele precisa construir o caráter dele, que é para ir lá de fora, né? Tirar a neve da calçada. Então, o efeito, né, teve o Calvin o pai do Calvin teve uma reação diferente do que o Calvin esperava, né, que é diferente da expectativa. E a alternativa correta é que o Calvin comenta que suas discussões com o pai não correspondem às suas expectativas, né?
Por isso que é o supposed to. Que o supposed to é que você fala das suas expectativas. O que você espera? I am supposed to be at school at 7 a.m. Eu tenho que estar na escola às 7 da manhã. Tá? Então, o supposed to tem a ver com a expectativa. O exercício 3 traz um texto longo que fala, né, do poder, né, dos exercícios físicos, né, da performance, né, que os exercícios físicos, né, que os esportes ajudam as crianças, ajudam os alunos, né, as crianças na performance em sala de aula. Então, esse texto longo, mas no final a gente só tinha que identificar o que significava as palavras can na linha 36 e may na linha 38, que é o quê? O que, tanto can quanto may, eles indicam o quê? Possibilidade, né? Algo que é provável de acontecer. Exercício 4 também tem outro texto do Enem, que tem dois homens conversando, e um deles, no primeiro quadrinho, fala um inglês que é, né, que o outro entende, mas consegue identificar os erros, né? E ele pede para o quê? Para evitar usar negativas duplas, né? E não esquecer de usar um advérbio. Então, essa conversa, né, a linguagem utilizada pelos personagens em uma conversa em inglês evidencia o que é a dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem. E no exercício 5 tem uma frase para a gente completar, que é uma frase que a professora disse: Quiet now, guys. Quietos agora, em silêncio agora, porque, while doing the test, enquanto estamos fazendo a prova, que é o mustn't, né, que os alunos não podem conversar, eles estão proibidos de conversar enquanto fazendo o teste, fazendo a prova, que é a letra A. E o exercício 6, ele é totalmente gramatical, que são 4 frases que você tem que completar com o modal verb correto. O primeiro, I borrow your book. O borrow é pegar emprestado. Então, pegar emprestado o seu livro. Então, se você vai pedir permissão, você pode usar o may. Se você está sendo educado, você pode usar o may. Tá? A frase da Sally vem lá no finalzinho, speak French and German. Falar o quê? Francês e alemão. Então, a gente está falando de falar a língua, geralmente está relacionado com o quê? Com habilidades, né? Do que a pessoa consegue fazer. Quando eu falo de habilidades, aí eu uso can, né? Quando eu estou falando de habilidades que eu tenho no presente. Já no exercício, já na letra, na próxima alternativa, ele também está falando de habilidade, mas aí está falando de habilidade no passado, at the age of 5, aos 5 anos. Ou seja, o que ele conseguia fazer, né, que no caso era nadar, quando ele tinha 5 anos. Aí eu uso could. E o Boris, que entrar na cozinha, que ele é um cachorro muito bagunceiro, que é um mustn't, que é o que indica o que é a proibição, que o Boris não pode entrar na cozinha porque ele é um cachorro muito bagunceiro. E o último exercício também tem um texto, longo que fala sobre bullying, traz dados, né, de um estudo de 2005. Mas no final é só para a gente ver o que significa a expressão cope with, que significa lidar com. E aí, quantas questões você acertou? Depois você me fala.